E não é que o Júnior Bozella pode prejudicar e muito o Santos com a entrevista que ele me deu aqui? Pois é, essa história é uma maluquice, a gente vai entender ela já já. Mas antes gostaria de te pedir o like, que você se inscrevesse nesse canal, ativasse o sininho para não perder nada, comentasse aqui embaixo e deixasse o seu hype, que é muito importante para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais santistas. E você também tem muita importância nisso. Se você tem aí grupos de santistas ou familiares que torcem para o Santos, compartilhe esse vídeo com ele, que é muito importante, que fala sobre o futuro do Santos Futebol Clube, né? Antes de comentar sobre o tema, dizer que eu ainda estou aguardando aí os setoristas a entender qual a possível escalação do Santos para contra o Juventude na segunda-feira no Morumbi. Estão falando sobre algumas possibilidades, como por exemplo Luizão substituir o Basso, que se sentiu, tá fora por tempo indeterminado, a dupla de volantes ser Zé Rafael e Schmidt com um bom tempo atuando pela direita, Roleiser pelo meio, Neymar de falso 9 e na esquerda ou Guilherme ou Barreal, a depender dos treinos. Alguns falam que o Bom Tempo pode fazer a volância no lugar do Schmidt, então o Barreal e Guilherme jogarem com Roleiser e Neymar. Não sabemos ainda, o esquema é muito difícil que o Kleber Xavier mude, não acredito, apesar dele ter feito aquela linha de 3 contra o Sport no segundo tempo, ter dado muito certo. Acho muito pouco provável que ele vai mudar o esquema, que eu acho uma pena, porque se ele não vence esse jogo, ele vai ser demitido, e seria demitido sem tentar algo diferente, o que para mim é muito triste. Mas, contudo, todavia, o tema aqui desse vídeo é outro. Assim que nós soubermos, aí tivermos o esboço da escalação, a gente volta aqui para comentar. Agora eu vou falar aqui sobre a entrevista que o Júnior Bozella me deu, e que pode prejudicar o futuro do Santos, inclusive fazer com que o Santos perca o CT Rei Pelé. É isso mesmo. Tudo no campo das hipóteses, mas com denúncias agora dirigidas ao Ministério Público Federal a partir da entrevista que ele me deu. Então, antes de explicar essa história para vocês, queria fazer uma recapitulação, né? Tudo começou quando essa matéria aqui, ó, foi divulgada pela Tribuna, que eu reagi à época, fiz um vídeo aqui dizendo que o Santos podia perder o CT Rei Pelé, e indagando o Santos, porque o que essa matéria diz? Que o terreno do CT Rei Pelé teve o leilão autorizado pelo governo federal. E aí eu me lembrei disso aqui, ó. Quer ver, ó? Isso aqui, ó. Santos exerce direito de compra da área do CT Rei Pelé. Em 5 de janeiro de 2024, Marcelo Teixeira tinha acabado de assumir o clube. O Santos soltou uma nota oficial dizendo que havia comprado o CT Rei Pelé. E aí eu criticava a diretoria, chamei o Marcelo Teixeira e a diretoria de mentirosos. Falei, como é que vocês mentem pro torcedor, enganam os santistas, soltam uma nota oficial dizendo que vocês compraram o CT, exerceram o direito de compra e nada aconteceu. E aí 1 ano e meio depois a gente se depara com a União colocando o CT Rei Pelé a leilão. O que aconteceu? E aí, nesse meio tempo, eu fiz o vídeo, indignadíssimo, etc. O departamento de comunicação do Santos entrou em contato comigo pela primeira vez. Já tinham... O Santos, através do Marcelo Teixeira, já tinha entrado em contato comigo lá atrás com um processo, né? Ou pelo menos com um pedido de explicações que não se reverteu em processo. Para explicar melhor, eu respondi e morreu nisso. De um tema lá atrás, um vídeo que eu gravei para o Futeboteco, nem existia esse canal aqui ainda. E aí, dessa vez, pela primeira vez, o departamento de comunicação... mostrando que os caras me assistem, o cara foi super educado comigo, falou, pô, a gente já te assiste aqui, e olha, não é verdade o que você falou, eu quero colocar em contato com você o Júnior Bozella, porque ele é o assessor especial da presidência aqui, e ele está acompanhando esse caso desde o início, ele gostaria de conversar, explicar para os santistas o que está acontecendo. Então assim, eu não procurei o Júnior Bozella, não partiu de mim o interesse de entrevistá-lo, e aí acatei ao fato de que o Santos me procurou, porque falei, pô, beleza, se o que eu falei é mentira, se o que eu falei tá errado, vamos ouvir o outro lado, jornalisticamente isso é importante. A gente pode discordar, como a gente discordou na entrevista, eu achei que ele foi bastante rude, inclusive, muito estúpido durante o papo,
se exaltou, ficou feio para ele, né? A galera que comentou ali falou bastante disso, não respondeu direito as coisas, inclusive isso aqui, não explicou por que o Santos afirmou para o seu torcedor dentro do seu site oficial que exerceu o direito de compra e por que esse terreno estava indo a leilão depois. Mas ele falou um monte de coisa, deu várias explicações. E acontece que através dessas explicações dadas pelo Júnior Bozella a mim, quando ele explica toda a conjuntura da negociação que envolveu e o papel dele nesse meio tempo que envolveu as negociações para o Santos participar do leilão, até com uma certa vantagem. O Diário do Peixe deu uma informação que o Santos tem a preferência de compra, etc e tal. Uma pessoa anônima fez uma denúncia para o Ministério Público Federal a partir dessa minha entrevista e que denunciando o Bozella de naquela entrevista ter confessado uma série de crimes. E é isso que a gente vai entender agora. Quem publicou essa denúncia anônima foi o Paulinho, no blog do Paulinho, e é uma denúncia documentada. O Paulinho aqui ele não comenta sobre a denúncia, ele não dá juízo de valor, ele apenas publica essa denúncia. E o Paulinho, se você acha, esse cara não tem credibilidade, ele foi o primeiro cara da mídia geral que publicou o contrato do Neymar, não aquele que a gente publicou no UOL, que envolvia os direitos de imagem, né, do Neymar, que foi aquilo que eu e o Pedro Lopes descobrimos, que se somado ao salário do Neymar dava 21 milhões de reais por mês. Mas o contrato em carteira do Neymar, que é aquele contrato de 4 milhões e 100 mil, cento e poucos mil, quem publicou em primeira mão esse contrato foi o Paulinho, antes mesmo de eu ter acesso a esse contrato. Então ele tem publicado coisas importantes e aqui ele publicou uma denúncia que ele disse: o blog do Paulinho teve acesso à denúncia enviada ao Ministério Público Federal que dá conta de possíveis irregularidades na utilização do terreno da União para a construção do CT do Santos Futebol Clube. A fonte será preservada. Abaixo da íntegra da manifestação. Aí aqui está a denúncia, tá? Vamos ler juntos. Venho por meio desta apresentar denúncia anônima acerca de possíveis irregularidades envolvendo o processo licitatório para a alienação de imóvel pertencente à União, atualmente utilizado como centro de treinamento pelo Santos Futebol Clube. O imóvel está localizado na Avenida Rangel Pestana, no bairro aqui tem o endereço. Até a presente data, o edital da referida licitação ainda não foi oficialmente publicado. Segundo entrevista concedido pelo senhor Nicolino Bozella Júnior, assessor especial da presidência do Santos Futebol Clube e ex-deputado federal, ao jornalista Rodolfo Gomes, ele teria mantido tratativas com autoridades do Poder Executivo Federal, incluindo o ministro de Estado dos Transportes, senhor André Luiz Carvalho Ribeiro, conhecido como André Fufuca. De acordo com a entrevista, o ministro teria atuado junto à SPU a pedido do senhor Bozella para postergar deliberadamente a publicação do edital, a fim de permitir com que o clube se preparasse financeiramente para participar do certame. Consta ainda que houve tentativa de viabilização de linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal, igualmente com o objetivo de favorecer o clube no procedimento licitatório. Tudo isso aqui, segundo a denúncia, é absolutamente ilegal. Além disso, o senhor Bozella divulgou informações internas ainda não oficialmente tornadas públicas sobre as condições do futuro edital, o que configura um possível acesso indevido a informações privilegiadas da administração pública federal. Essas condutas, em tese, violam os princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Ademais, os fatos narrados podem configurar em tese a prática dos seguintes ilícitos penais: crimes, tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal, que tipifica como crime solicitar, exigir ou cobrar ou obter para si ou para outrem vantagens ou promessa de vantagens a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, desvio de finalidade, não vou ler aqui a denúncia, a prática do crime, né, todo mundo pode procurar, e violação de sigilo funcional nos termos do artigo 325.
O eventual direcionamento da atuação do órgão público com o intuito de favorecer um ente privado específico, no caso Santos, mediante o retardamento proposital de ato administrativo, a publicação do edital e a antecipação de informações sigilosas é indicativo claro de desvio de finalidade administrativa, prática vedada e reprovada pelo ordenado jurídico. Diante da gravidade dos fatos, requer-se a instauração de um procedimento investigatório para apuração minuciosa das irregularidades apontadas, com a devida análise da legalidade das tratativas realizadas pelo assessor especial do clube, da eventual ingerência política no processo licitatório e do acesso indevido a informações restritas, visando a responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos, caso confirmadas as ilegalidades, resguardando-se a lisura, igualdade e transparência no processo em questão. Aí aqui eles anexaram tudo, né? Inclusive tudo do meu vídeo, aqui ó, dos 13 aos 15 minutos, Bozella relata que o ministro dos esportes, André Fufuca, atuou como interlocutor junto à SPU, ele confessando. Aí aqui ó, aos 16, o senhor Bozella admite a postergação da publicação da portaria e do edital por meio de ingerência política. Tá tudo lá e ele termina dizendo: agradeço desde já a atenção despendida, reafirmando a confiança nessa Procuradoria da República quanto à sua atuação rigorosa, independente e comprometida com o interesse público. E aqui a minha entrevista com o Bozella, que está publicada aqui no meu canal. Se você não assistiu, você pode assistir. Então o que aconteceu? A fim de me explicar essa diferença de informações entre o Santos dizer que o CT estava adquirido e o jornal A Tribuna soltar que o CT vai a leilão, o Santos, o Júnior Bozella, junto com o Santos, porque quem me procurou foi o departamento de comunicação do clube, instaura um pedido de entrevista para um jornalista, no caso eu, e dentro dessa entrevista o cara vai explicar, e segundo a denúncia aqui do Ministério Público, ele comete uma série de crimes. Uma série de crimes, segundo a denúncia. Claro, essa denúncia precisa ser aceita pelo Ministério Público, ainda não foi. Depois de aceita, ela pode ser que seja colocado polícia, etc e tal, para investigar tudo isso. Abre-se um processo de investigação. Então, depois disso, aí o Ministério Público aceitando, ele pode fazer um pedido para aí sim o Ministério Público entrar como denunciante e isso ir de fato a julgamento, né? Mas é inacreditável. Pode ser que não dê em nada. Pode ser que não dê em nada. Mas o meu ponto é: olha na mão de quem o Santos está hoje. Olha na mão de quem o Santos está hoje. Tomara a Deus que não dê nada, porque se der merda aqui é ruim pro clube. É ruim pro clube, que pode perder o CT, que hoje atua. Por conta de uma entrevista de um cara que não tem cargo oficial no clube, que sabe lá, e eu perguntei pra ele, ele não soube responder. Não, porque meu filho é sócio desde um ano, como se isso tornasse ele mais santista que os outros. Meu filho tem cadeira no Santos desde um ano, como se isso o colocasse como santista mor. O maior santista da face da terra é Júnior Bozellinha. Meu Deus. E a pergunta que fica é: ano que vem tem eleições, Bozellinha vai se candidatar a deputado ou não? Porque a pergunta que eu fiz ele não respondeu, ele se exaltou, né? Estaria, uma pergunta, ele não sabe interpretar, né? Ficou bravo que ele não sabe o que é pergunta, disse que eu estava acusando, mas estaria Bozellinha utilizando essa imagem, aparecendo em entrevistas, brigando com um jornalista para querer se aparecer e ganhar capital político para o ano que vem? É uma dúvida que eu tenho, e é uma dúvida. O Santos é um clube que coloca muita gente no holofote. Ou não? Vocês saberiam quem é Júnior Bozella se não fosse o Santos Futebol Clube? Eu nunca tinha ouvido falar desse deputado, como eu não ouvi falar de vários. São tantos. São tantos. Então, assim, a minha pergunta é essa. O cara deu uma entrevista com a permissão do Santos, que pode ter colocado tudo a perder. E ele dizia: você tinha que me agradecer por fazer isso, e você está me indagando, você não é santista.
Santista é ele, que segundo a denúncia aqui, teria cometido uma série de crimes e que pode fazer o Santos perder o CT Pelé. Uma vergonha inacreditável isso aqui, pra gente ver na mão de quem o Santos está hoje gerido. Olha os assessores do Marcelo Teixeira. Com todo respeito, cara. Eu tenho saudade do Marcelo Teixeira do Velho Testamento, que não tinha filhote, não tinha bozelinha, era ele. Se fosse o Marcelo Teixeira do Velho Testamento, irmão, assim, em termos de condição de endividamento do clube, a coisa estaria igual, porque ele sempre endividou. É o presidente que mais endividou o Santos na história. Não existe outro. Só pegar números. Fizeram um levantamento outro dia disso aí. Posso trazer aqui no canal futuramente, de todos os presidentes que passaram pelo Santos, e ninguém endividou o Santos mais percentualmente do que o Marcelo Teixeira. Você fala, porque Rodolfo, ele endividou mais, porque ele ficou mais tempo, então isso é óbvio. Ele teve um mandato longo, de quase uma década e tudo mais. Não, percentualmente, por ano, na média, ele é o presidente que mais endivida o Santos na história. É Marcelo Teixeira. Mas pelo menos o Marcelo Teixeira do Velho Testamento, nesse momento, falando de futebol, o Kleber Xavier já não estaria mais aí. Eu me lembro do Marcelo Teixeira contratar o Cuca em 2008. 6 jogos, irmão, 6, 7, sei lá. Mandou embora. E era o Cuca, que tinha vindo de um puta trabalho no Botafogo e o cacete. Mandou embora. Hoje é só zum zum zum. É um presidente, infelizmente, de fachada, que é assessorado por esse tipo de gente despreparada, que, segundo denúncia do Ministério Público, numa entrevista teria cometido uma série de crimes. Olha quem está assessorando o Marcelo Teixeira. Me parece, a leitura que eu faço, é que ele não estava muito afim de ser presidente. Que ele decidiu voltar, aproveitando o momento ruim do clube, para treinar o filho, para colocar o filho no futuro. E aí eu vou ficar falando de noticiazinha, que quem que repercutiu isso na mídia do Santos hoje? Quem que repercutiu essa denúncia? Fala aí um canal, que falou alguma coisa disso. Talvez o blog Sou Santista lá, talvez o pessoal lá da QTV, não vi. São caras mais duros que falam. Mas assim, falta também, né? Eu não consigo abandonar isso. Eu não consigo não falar de política de clube. Porque é por isso que o Santos tá nessa merda. Se a gente ficar focando só em 3 zagueiros, tem que falar também, eu falo aqui também, vou falar, tô aguardando ansiosamente a escalação, é importante. Eu sei que dá mais audiência, que o torcedor tá mais interessado em saber do time, do jogo, mas irmão, isso aqui é tão importante ou mais. É o CT do Santos que tá em jogo. E olha o amadorismo de um assessor da presidência ao dar uma entrevista, um cara totalmente despreparado, estúpido, deu uma entrevista aqui pra mim que pode botar tudo a perder. É inacreditável, cara, hoje como o Santos é gerido. E o Marcelo Teixeira tem a pachorra de falar que o Santos é um clube gerido profissionalmente. O clube hoje está num processo de reconstrução, de profissionalismo. Irmão, quem acredita nisso só pode ser um otário. Se você confia piamente nisso, você é um imbecil. Você é um otário, porque ninguém acredita nisso. Ninguém. Eu duvido que até a esposa do Marcelo Teixeira acredite nisso. Eu duvido que alguém da família dele acredite nisso. Porque o Santos hoje é gerido como um clube dos anos 90. Como um clube dos anos... Não tem profissionalismo nenhum, em nenhum dos departamentos. É uma várzea completa. Uma várzea e um cabide de empregos. O Santos... É engraçado, né? O Santos tem mais funcionários que o Bayern de Munique. Mas o Santos tem menos receita que o basquete do Bayern de Munique. O basquete do Bayern de Munique fatura 50 milhões de euros por ano. O Santos não fatura isso. O Santos não fatura 50 milhões de euros por ano. Faz a conversão aí. Não fatura. Então gente, assim, desculpa. O Santos paga um salário, topa pagar um salário para um jogador, seja ele quem for, irmão, fazendo gol ou não fazendo, que o Real Madrid não paga para o seu melhor jogador. E aqui eu não tô criticando o jogador dessa vez. Tô criticando o clube de topar uma loucura dessas.
Então, olha, a gente tá afundando, o barco tá afundando. O campo vai ditar. Daqui a pouco se engata 2, 3, 5 jogos seguidos, troca de técnico. E aí todo mundo fica feliz. Essas pautas caem. Como foi no Corinthians, que só ferrou lá pro Augusto Melo depois que o time foi eliminado, depois que o time começou mal, foi eliminado de Libertadores, enquanto tava ganhando o Campeonato Paulista e ganhando, ninguém falava nada. Futebol é assim. Futebol é assim. Depende da bola entrar ou não. Mas assim, uma coisa é a bola entrar, o resultado, outra coisa é o clube. E o clube tá afundando na mão dessa gente. O clube está afundando na mão dessa gente. Você abre o olho, Marcelo Teixeira, por quem tá do seu lado. Abre o olho, você tá ao lado de pessoas fracas. Tão fracas quanto você. Você já sempre foi fraco. Você precisa de alguém melhor que você. Alguém bom. Você sempre foi um presidente medíocre. Medíocre. A mediocridade pura. Sempre foi. Eu cresci vendo você sendo presidente medíocre. Bote alguém melhor que você, tire o ego de lado, tire família, tire filho, foda-se família. É o Santos. O Santos não pode ser gerido como família. O Santos tem que ser gerido como uma empresa. E você tem empresa, sabe como é que é? Mas enfim, continuem nisso aí que a gente vai ver o que vai acontecer. Eu não votei nisso, graças a Deus. Isso eu posso falar de boca cheia. A gente vai se falando, um grande abraço e bom final de semana a todos.